Tem muito carro de proposta esportiva no mercado brasileiro que não faz esse número. Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Jeep Commander na versão Black Hawk. Indiscutivelmente o Commander mais legal que já existiu no mercado brasileiro. Nunca na história desse carro ele foi tão completo e até mesmo um desempenho tão convincente. Nesse vídeo aqui, nós vamos fazer uma versão um pouquinho mais resumida, mostrando todas as coisas diferentes e mais legais que esse modelo tem. Mas se você quiser saber mais detalhes que eventualmente você não encontre nesse vídeo, não deixa de ver o nosso outro vídeo de lançamento oficial desse carro, onde muitas coisas foram explicadas detalhadamente, inclusive com os executivos da marca. Então vamos falar aqui da versão Black Hawk, que é a versão topo de linha, a mais completa. Começando pela questão visual. Então esse carro tem elementos que distinguem ele dos demais. A gente consegue ver aqui na frente uma grade que não é preta, é uma espécie de bronze escurecido. E você também tem na parte de baixo do para-choque essa mesma pintura. Quando a gente olha do lado, você tem aí uma roda preto fosco. Também é diferente dos outros carros, que normalmente os carros costumam ter uma roda preto brilhante. Aí é preto fosco. Pinça pintada em vermelho para ressaltar a esportividade. E a gente consegue ver a parte de cima aqui do carro, né? Coluna A, teto, coluna B, coluna C, tudo pintado em preto brilhante. Isso ajuda a diferenciar essa versão Black Hawk, que tem aí o motor mais poderoso de todos os tempos, que equipou um dia o Jeep Commander. O powertrain desse carro é verdadeiramente sensacional. Então vamos separar primeiro o motor e depois vamos falar do câmbio. Começando pelo motor, aqui é um 2.0 turbo injeção direta, 4 cilindros, somente a gasolina. Esse aqui é um motor Hurricane 4, né? A gente já viu esse motor em outros modelos da Stellantis. Então, a primeira vez que a gente viu esse motor aqui no mercado brasileiro foi no Wrangler. Depois a gente também viu esse motor aqui no Grand Cherokee PHEV híbrido plug-in, lá auxiliado por motores elétricos. E aí depois a gente viu esse motor na Rampage RT, né, com excelente desempenho. Era óbvio que esse motor ia chegar também no Compass e no Commander. Pois bem, esse motor aqui tem números que convencem. Potência máxima 272 cavalos, torque máximo 400 Nm, é mais de 40 kg de torque num motor 2.0. Então, em matéria de torque e potência, não dá para reclamar desse motor 2.0 turboalimentado. Outro destaque é o câmbio automático aqui de 9 marchas. Não é necessariamente uma novidade. Já vimos esse câmbio de alguma data nos outros carros da Stellantis, a exemplo de Fiat Toro Turbo Diesel e também Compass e Commander Turbo Diesel. Mas o que muda aqui é a maior disponibilidade de potência e torque. Então lá eram 170 cavalos, agora 272 com esse motor. Lá, na melhor das hipóteses, 380 Nm, agora 400 Nm. Então você consegue tirar mais do motor com 9 marchas. Não podemos esquecer que a maioria dos câmbios automáticos no mercado brasileiro tem 6 marchas. Alguns carros têm 7, poucos carros têm 8, pouquíssimos carros têm 9. E só aqueles carros bem caros têm câmbio automático de 10 marchas. Esse daí dá para contar nos dedos da mão aí quantos tem no Brasil. Então a gente vê que o número de marchas aqui é um diferencial. Por quê? Você consegue ter marchas mais curtas para aproveitar bem o carro em baixa. Em compensação, em alta, você tem marchas bem longas que na viagem, na estrada, você tem rotação menor, o que ajuda a diminuir ruído e também melhorar o consumo. E além de um excelente motor e câmbio, também tem um sistema AWD, ou seja, All-Wheel Drive, né, tração integral sob demanda. Normalmente a tração está aqui, no eixo dianteiro, e de forma totalmente automática, sem o usuário precisar apertar nenhum botão. O carro começou a escorregar a dianteira, automaticamente ele conecta o eixo traseiro de forma variável. Então não é um liga e desliga. Ele tem aí 100% aqui na frente, só que aí ele pode transferir na tração para trás, assim,
90-10, 80-20, 70-30, 60-40 até 50-50. E ele faz isso de forma automática. Então essa tração, quando você usa ela ligada por vontade de botão ali dentro do carro, não tem problema, por exemplo, se eu usar no asfalto seco. Diferente de outros veículos que tem aquela tração part-time, que você não pode usar em piso abrasivo, você só pode usar em piso de baixa aderência, né? Porque ela sincroniza os eixos. Aqui não é o caso. Então você tem um AWD sob demanda, que te ajuda quando você sair da estrada, te ajuda também na estrada escorregadia e faz tudo de forma automática se você precisar. Suspensão traseira. A gente nunca pode esquecer de mencionar a suspensão traseira no Commander, porque é uma suspensão totalmente independente como a dianteira. E esse detalhe tem que ser observado com muita atenção, porque quando a gente olha outros modelos de proposta SUV de 7 lugares no mercado brasileiro, e aí eu vou nominar eles. Por exemplo, Toyota SW4, tem também a Chevrolet Trailblazer, ou até mesmo a Mitsubishi Pajero Sport. Todos esses outros modelos têm um eixo rígido na traseira. Pode ser muito bom para carga pesada, mas definitivamente não é a melhor solução quando você vai fazer curva. Aqui é uma suspensão totalmente independente. Então você tem conforto e na hora que você está no zigue-zague de curva, é muito mais estável. Então você tem um conjunto aqui no carro com um motor poderoso, tem um câmbio eficiente, tem um sistema de tração AWD e uma suspensão totalmente independente na traseira que corresponde a tudo isso. Somando tudo isso que eu falei, você tem aqui um SUV que vai de 0 a 100 em 7 segundos, marca de carro esportivo e tem velocidade máxima de 220 km por hora. Tem muito carro no mercado brasileiro que não atinge essa velocidade máxima. Vou dar um exemplo, se você pegar qualquer outro SUV grande de 7 lugares, você não vai ter nenhum aí atingindo 220 km por hora. E aqueles SUVs que atingem 220 km por hora de marcas premium, certamente custam o dobro do preço desse carro. Então você vê aqui a relação de custo-benefício e performance que o Commander nessa versão Blackhawk entrega. Outra evolução aqui dessa versão do Commander. Pneu autoselante. Não é necessariamente uma tremenda novidade, e agora que está começando a chegar aí nos veículos. E é um equipamento de série nessa versão. Como é que é isso? Primeiro você tem a indicação aqui, Seal Inside. Então, como é que funciona esse pneu autoselante? Aqui dentro, na banda de rodagem, do lado de dentro, você tem uma espécie de uma melequinha, que a marca chama de mousse. Bom, é um negócio meio pegajoso. Bom, esse mousse, ele fica ali na banda. Então se o pneu furar, vamos supor, entrou um prego e o prego ficou no pneu, esse mousse, ele gruda em volta do prego e esveda a saída de ar. Mas e se o prego entrar e sair? Também não tem problema, né? Ele vai furar a parte da borracha e esse mousse ele vai condensar ali no buraco, também evitando a perda de pressão. Então, na prática, o pneu praticamente não fura se o prego entrar aí na banda de rodagem. A única forma de vazar o ar desse pneu é se você cair num buraco e acontecer aqui um rasgo lateral, ou então se o furo na banda de rodagem for bastante grande. Nesse caso, aí o pneu vai esvaziar completamente. Mas é muito raro disso acontecer. Normalmente o pneu fura com pregos relativamente pequenos, pregos, parafusos, pedacinhos de metal que o sistema self-seal veda. E aí tem mais um outro detalhe importante. Por quê? Existem outros carros com essa tecnologia de pneu. Vou dar um exemplo. Chevrolet Bolt EUV 100% elétrico também tem um pneu self-seal. Só que esses carros, normalmente eles não trazem step, eles só têm o pneu self-seal e tem lá um kit de reparo. Esse aqui não. Tem o pneu self-seal e também tem o step. É muito mais comodidade para o motorista. E se tudo isso não for suficiente, o carro ainda tem indicação no painel de pressão individual de cada um dos pneus. Então, se o pneu baixar, o motorista é avisado. Não é de hoje que o Commander, nas versões topo, sempre teve sistemas de assistência à condução, baseado em 2 componentes. Primeiro, um radar eletromagnético que fica atrás dessa peça aqui e uma câmera ali no para-brisa que filma a pista.
Então o carro, historicamente, já tinha controle de cruzeiro adaptativo com um sistema de permanência de faixa. O que é esse permanência? O carro começava a sair da faixa, ele atuava sobre o volante para trazer o carro para dentro da faixa. Inclusive, esse sistema de correção de faixa, no Commander sempre foi possível você configurar via central multimídia a sensibilidade dessa atuação. Se você queria ele mais ou menos permissivo com a saída de faixa e também como você queria a atuação no volante, de forma mais suave ou mais forte. Qual a novidade agora? É que agora o carro tem um sistema de centralização de faixa. Então quando você está usando o controle de cruzeiro adaptativo, que tem a função stop and go para trânsito pesado, ele também centraliza o carro na faixa. E uma outra coisa que eu particularmente não lembro de ter visto em outro carro, volante capacitivo. Então, se você ativar o sistema de centralização de faixa, tirar a mão do volante, ele sabe que você tirou a mão do volante e já te avisa. Tudo isso a gente vai mostrar na prática funcionando. Tampa do porta-malas com acionamento elétrico. Vamos combinar que isso não é nenhuma novidade, mas aqui no Commander tem algumas coisas que você precisa entender. Primeiro, se eu quiser abrir a tampa pela chave de telecomando, aperta 2 vezes aqui o botão, ele faz a abertura da tampa. E aí, nenhuma novidade, né, pessoal? Qualquer carro faz isso. Agora, e fechar a tampa pela chave de telecomando? Tem carro que não fecha a tampa pela chave. Você tem que vir no botão da tampa e fazer o fechamento. Mas não é só isso. Aqui no teto também tem um botão para você abrir a tampa. Vamos apertar aqui o botão e olha lá. Pode conferir. A tampa está abrindo com o botão que tem aqui dentro. Mas se você precisar fechar, você também consegue fechar pelo botão que está aqui dentro. E se eu não puder comandar a chave e precisar abrir a tampa do porta-malas? Estou com algum objeto muito pesado nas mãos. Então, chave estando no bolso, né, com a pessoa, se aproxima aqui do carro, faz o movimento do chute aqui atrás, ele faz a confirmação sonora, liga as lanternas e faz a abertura aí da tampa. E o inverso, abrir a tampa, precisei pegar alguma coisa ali, também não consigo comandar a chave. Novamente, chega aqui, faz o movimento do chute, ele faz a confirmação sonora e faz o fechamento da tampa. Então vocês estão vendo? A tampa, a automatizada, ela funciona de todas as formas para abrir e fechar pela chave, pelo botão lá dentro ou pelo movimento do chute. Outra coisa muito legal, né? Cobertura retrátil do porta-malas. Bom, nesse momento você deu até risada aí no vídeo, né? Onde que cobertura retrátil de porta-malas é uma coisa legal ou diferente? Você já vai entender. Então, cadê a cobertura? Eu tirei? Muita gente deve ter pensado, guardou na garagem. Não, aqui é que está a diferença do Commander, porque a cobertura, ela está aqui, ó, tá vendo? Existe um compartimento específico para você colocar a cobertura aqui atrás. Então não tem essa história de você, quando não estiver usando a cobertura, tem que deixar na garagem ou jogada aqui dentro do porta-malas. Tem um lugar para guardar essa cobertura. E mais, esse lugar aqui tem aqui ferramentas do carro, vocês estão vendo aqui o macaco, tem aqui as chaves e também espaço adicional para você guardar mais coisas aqui atrás. E quando você fecha aqui a tampinha, coloca essa tampa aqui, olha que legal. Então você consegue transformar o carro de carga passageiro e passageiro para carga sem ter que tirar nenhuma parte de dentro do carro. Vai conferir aí no mercado quantos carros tem essa solução. Você vai descobrir que são poucos. Commander sempre foi aí um veículo de 7 lugares, né? Mas a terceira fileira de bancos, em alguns carros, às vezes é um pouco complicado. Por quê? É difícil de armar o banco e existem poucas regulagens. Aqui eu vou chamar a atenção da engenharia bem feita para algumas coisas. Primeiro, cinto de segurança da terceira fileira, tá vendo aqui, ó? Ele tem uma presilha para não ficar batendo dos dois lados. Então quando ela não está sendo utilizada, você prende o cinto de segurança. E na hora de armar o banco? Pegou essa alcinha aqui e simplesmente puxou com uma mão. Nem é muito pesado, qualquer pessoa consegue fazer isso. Vocês estão vendo que o banco está numa posição mais ereta? E esse é outro diferencial, por quê? Você consegue ajustar a inclinação desse encosto. Você consegue colocar ele nessa posição mais ereta ou nessa posição aqui mais inclinada.
de acordo com a sua carga ou o conforto da pessoa que vai sentado aí na terceira fileira, você faz um ajuste. Então você vê que a engenharia aqui é bem feita para simplificar algumas coisas. E aqui a gente consegue ver a diferença entre a posição mais inclinada e a posição mais vertical. Existirão cargas que, se você colocar aqui na posição mais vertical, isso pode fazer a diferença entre caber ou não caber no porta-malas. Versatilidade aqui na segunda fileira de bancos. Vamos começar com as coisas que as pessoas podem usar aqui. Então vai ter alça de segurança aqui no teto, tem luzinha aqui individual que serve como leitura, tem também ganchinho para você poder pendurar um cabide, mas não é só isso. Se a gente olhar aqui, você vê muita coisa legal. Então, saída de ar-condicionado para o banco traseiro, com um controle independente de velocidade. Então você consegue deixar aqui mais ou menos força na ventilação do ar. E se você precisar carregar dispositivos, tem porta USB do tipo A, USB do tipo C e aquilo que você normalmente não encontra nos outros carros. Uma tomada, que o padrão brasileiro, aquele 3 pinos, tá vendo? Tomada de 127 volts, onde você não precisa de adaptador. Tem carro aqui no mercado brasileiro que até tem uma tomada como essa, só que não é o padrão brasileiro, né? Aí você tem que comprar um adaptador para poder usar a tomada. Aqui não. O seu equipamento, um barbeador, um carregador de celular, alguma coisa assim, você vai colocar diretamente naquela tomada. Então aqui tem todas as possibilidades de carregamento para você manter dispositivos funcionando. Lembra que eu mostrei os ajustes da terceira fileira de banco? Pois bem, a segunda fileira tem ainda mais ajustes. Vamos começar com o ajuste longitudinal. O que seria isso? Olha lá, proporção 1/3, 2/3. Eu vou levar todo o banco para frente, tá vendo aqui? Pô, mas a perna ficou muito apertada. Entretanto, liberou espaço ali na terceira fileira. Então tem carro, às vezes, que tem 7 lugares, mas você não consegue fazer essa distribuição de espaço. Então aqui, se você precisar levar um adulto aqui e outro adulto ali, tudo bem, vai perder um pouco de espaço? Vai, mas o outro adulto lá atrás vai com mais conforto. Então eu tenho esse ajuste longitudinal na proporção 1/3, 2/3. Só isso? Não, também tem um encosto aqui, ó. Tem uma alavanquinha aqui do lado que você pode colocar numa posição mais relaxada, assim aproveitando todo o espaço, ou então subir aqui, colocar numa posição mais vertical e trazer para frente, para melhorar o espaço lá atrás. Então você tem essa versatilidade em organizar melhor o espaço. Destaque também o sistema de som, que no caso, nesse carro, é assinado pela Harman Kardon. Empresa que assina vários sistemas de som de carro de categoria premium. Então aqui você tem 9 alto-falantes mais subwoofer, com 450 watts de potência, que é uma boa potência. Então vamos entender onde estão os alto-falantes. A gente tem aqui os alto-falantes na porta, aí lá dentro do carro você tem alto-falante na parte superior do painel, aqui no cantinho, dos dois lados, que é o tweeter. Você também tem o alto-falante central ali na parte dianteira do carro, e na porta traseira você tem alto-falante na parte de baixo e tweeter na parte de cima, além do subwoofer. Então você tem um sistema de som aqui com uma qualidade sonora muito boa, e isso é sério, você não paga mais por isso. Quem curte acabamento, o Commander na versão Black Rock tem algumas coisas bem legais. Então, banco forrado em couro, um couro só não, vários tipos. Então você tem aqui o couro tradicional aqui e aqui nas laterais, inclusive com uma textura aqui um pouco diferente. É só isso? Não, olha só, aqui do lado, aqui na parte central e aqui também na parte superior você tem acabamento em suede, o que fica bem diferente dos outros carros. É só aí que tem suede? Painel aqui também com acabamento em suede com a costura clara, o que deixa o carro bem bonito. Mas é só visual? Tem funcionalidade interessante, porque o banco do passageiro aí do lado, olha só, tem todos os ajustes elétricos. Quando eu digo todos os ajustes elétricos, você tem aí a altura do banco do passageiro, inclinação do assento, inclinação do encosto e distância. São os mesmos ajustes do banco do motorista, também com ajuste lombar. Tá cheio de carro no mercado que tem até banco elétrico para o passageiro da frente, só que ele é capado, não tem lombar, não tem inclinação, não tem ajuste de altura. Aqui não, o que tem no motorista tem no passageiro.
E no banco do motorista, uma coisa a mais. Existem duas posições de memória. Então, se duas pessoas dirigem o carro, cada uma tem a sua posição de banco. Lembrando que o banco também indexa o espelho lateral. Carregador de celular por indução. Mais uma vez você vai pensar e falar assim, mas não tem nenhuma novidade em carregador de celular por indução. É verdade, muitos carros têm. Mas aqui tem alguns detalhezinhos. Primeiro, funcionamento. Então, quando você coloca o smartphone aqui, ele vai iniciar ali o carregamento. Você está vendo ali o LEDzinho que acendeu. Só que uma curiosidade, se você abrir a porta do carro, ele para o carregamento. O carregamento só funciona com a porta fechada. Depois que você fecha o carro, olha lá, tá vendo? Aí ele começa a fazer o carregamento novamente. Mas o grande diferencial desse carro é que quando você liga aqui o ar-condicionado, tá vendo? O ar-condicionado está ligado. Se você colocar a mão aqui nessa região, você vai perceber que tem uma saída de ar aqui em cima, e essa saída de ar vai diretamente em cima do smartphone. Pode parecer uma bobagemzinha, mas não é. Quando você usa um carregador de celular por indução, na maioria dos carros, e aí tem carros até de marca premium, como por exemplo o Mercedes-Benz, se você colocar um aplicativo que mede a temperatura do smartphone, você vai descobrir que o celular às vezes está com 40 graus, 44 graus, perto de 50 graus. Isso é extremamente danoso à bateria do smartphone. As baterias de íon de lítio devem trabalhar naquela temperatura de 25 graus. Acima disso, você começa a danificar a bateria, ela perde capacidade. Com o carregador acionado e com o ar-condicionado ligado, ventilando o smartphone, nos carros da Jeep, não só nesse, mas também nesse, o celular fica ali na temperatura ambiente, às vezes até abaixo da temperatura ambiente. Você pega o celular, ele está ali com 22 graus, ele até está um pouquinho mais geladinho. Isso evita que a bateria se desgaste ao longo do tempo. Isso faz uma tremenda diferença. Claro, só com o ar-condicionado ligado, mas normalmente você vai estar com o ar-condicionado ligado. Então, pode parecer um caprichozinho, mas não é. Ajuda na vida útil do seu smartphone, o celular trava menos, a bateria dura mais e tudo funciona melhor por conta dessa ventilação que grande parte dos carros não oferece. Mapa de GPS embarcado. Isso é uma coisa que você tem aqui no Commander, mas aí você vai falar, mas espera aí, tem um monte de carro que tem mapa de GPS embarcado. É bem verdade. Só que aqui no Commander tem algumas coisinhas diferentes. Então vamos dar aqui um zoom out para a gente poder mostrar para vocês. Ó. Se a gente olhar aqui nas cidades, tá vendo? Às vezes tem esses pontinhos vermelho e laranja. O que é isso aqui? Indicação de trânsito em tempo real, que ele leva em consideração quando você faz aí o roteamento. Mas não é só isso. Porque se você vier aqui nesse menuzinho, clicar em ajustes, mostrar, você pode também colocar aqui o fluxo de trânsito e também a autonomia do veículo. Então vamos voltar aqui no mapa de GPS para você ver aqui como as coisas ficaram um pouquinho diferentes no mapa. Então a primeira coisa que a gente vai notar aqui no mapa, olha só, deixa eu dar aqui um zoom out, peraí, vamos lá, isso. Vocês estão vendo aqui agora que a gente já tem algumas indicações verdes no mapa, então quer dizer, ele já está mostrando como está o fluxo de trânsito nas vias, tá vendo? Ele vai carregando esse fluxo de trânsito. E quando você faz o roteiro para algum lugar, ele vai levar informação, ele vai levar em consideração esse fluxo de trânsito verde mais o outro trânsito. Então ele vai funcionar como um Waze. Se precisar até ele faz o roteamento de um caminho diferente. E não é só isso. Vocês estão vendo essa mancha aqui mais clara no carro? Aqui, ó. Tá vendo essa mancha? Aqui está escuro e aqui está claro. Então, se a gente olhar aqui agora o marcador de combustível, a gente tem um pouquinho mais que um quarto. Pois bem, o GPS do carro já está mostrando no mapa até onde aproximadamente você chega com o combustível que você tem aqui no carro. Então, além dele ter indicação de trânsito em tempo real, te mostra autonomia e essa indicação de trânsito te ajuda a saber o tempo exato, criar outras rotas e tudo isso funcionando como se fosse um Waze sem você precisar do Waze, diretamente no carro. A central multimídia desse carro é bastante completa. A gente sabe que o Commander tem vocação no fora de estrada. Então ele tem aqui um aplicativo para te ajudar. Você vem nesse menu, tá vendo? São vários aplicativos aqui, mas o aplicativo que eu quero mostrar para vocês é esse. Páginas off-road. Quando você clica nesse aplicativo, essa primeira tela aqui, ele te mostra o ângulo de direção. Ó. Então quando você vira a roda, ele te mostra o quanto que a roda está virada para um lado ou para o outro. Por que isso é importante? Imagine que você está no off-road
e você está lá manobrando bastante o carro. Às vezes você manobrou, e de repente você parou com o volante assim. Você sabe onde é que a roda está? Será que a roda está reta ou ela está virada? Por essa indicação, você sabe que a roda está virada, tá vendo? Então, na hora que você vai sair de algum obstáculo, você tem essa informação. Mas não é só isso. Você também tem aqui indicação da temperatura do líquido do motor, né, o sistema do radiador, temperatura do óleo, temperatura do câmbio e tensão da bateria. Então, no caso desses três, se eles estiverem muito quentes, você pode estar tendo aí um problema mecânico. Não deve ficar muito quente. Mas no caso da tensão da bateria, isso aqui é muito útil para você saber se o alternador está funcionando direito, porque quando o carro está ligado, a tensão aqui tem que ser aí nessa casa de 14 volts. Se a tensão estiver muito mais baixa do que esse número com o carro ligado, você pode estar tendo problema no alternador. E também, quando você desliga o carro, o que acaba acontecendo aqui? Vamos parar o carro aqui para vocês entenderem. Olha só, vou só colocar agora naquela posição. Com o carro desligado, a tensão da bateria vai caindo. Se essa tensão aqui ficar abaixo de 12 volts, aí você sabe que a bateria pode estar tendo um problema. Então, com essa indicação de medidores de acessórios, você consegue monitorar se o alternador está bom, se a bateria está boa e se você está tendo algum problema mecânico com sobreaquecimento. E não é só isso, tem também esse outro aqui, que mede a inclinação lateral e longitudinal do carro. Então quando você está no fora de estrada, você tem um limite máximo de inclinação lateral e longitudinal do carro, para quê? Para você não ter problema no obstáculo. Com isso, sabendo o número máximo do carro, você vai monitorando se você está passando desse limite. Dessa forma, você consegue ter um controle muito preciso no uso de fora de estrada. Outro aplicativo muito legal que é de série. Você vem aqui e olha aí, meteorologia. Então você tem a informação do local onde você está. Mas até aí, ter a temperatura é muito fácil, né? Só você abrir a janela do carro e olhar para o lado de fora. Só que aqui não mostra só isso. Mostra a temperatura no momento em que você está, mostra uma projeção de queda de temperatura. Aqui também, ó, probabilidade de sol, de chuva, precipitação, índice UV, velocidade do vento. E tem mais os próximos dias. Por que isso aqui é legal, né? Você está viajando para uma cidade que você não está muito acostumado lá com o clima da cidade. Então, por esse aplicativo, você consegue ter uma informação do que vai acontecer no dia e nos próximos dias, diretamente na tela do carro, sem precisar usar celular. Você já entrou no carro e encontrou o painel todo desconfigurado e a central multimídia com as configurações todas trocadas? Isso acontece quando mais que uma pessoa dirige o carro. Mas aqui no Commander dá para resolver isso de forma fácil. Também aqui no menu de aplicativos, você tem essa opção aqui, ó, perfis dos motoristas. Então você pode criar um perfil com o nome, pode colocar aqui o seu nome. Você pode escolher um avatar para o seu perfil, e tem vários aqui, ó. Tem de bichinho, tem de marca, tem de personagem. Você escolhe aí o avatar que você quer para o seu perfil. E aí você cria o perfil de um motorista 1 e o perfil do motorista 2. Quando você vem aqui no perfil, você tem memória do banco, você tem aqui configurações da central multimídia e você também tem aqui mais outras configurações que você consegue mudar para ter aí o ajuste do perfil, né? Como, por exemplo, o tema da central multimídia, como é que você quer o brilho de tela, ou seja, várias coisas você consegue fazer aqui. E aí você quer saber exatamente o que esse sistema faz. Nessa informação, olha só, você consegue ter a personalização da tela inicial, ordem dos menus, barra de status, quais são os seus aplicativos favoritos, a mídia que você usou, também com a fonte que você prefere usar, se é FM, se é Bluetooth. Na navegação, ele também armazena os destinos favoritos e recentes, além da configuração de navegação, os dispositivos conectados no Bluetooth e as notificações. Assim, se mais que uma pessoa dirige o carro, além de ter a memória do banco, você entra aqui, seta o seu perfil, todas as configurações que você fez de painel de multimídia, fica para você. O segundo motorista tem a configuração dele. Não tem essa história de ter que ficar trocando toda vez que uma motorista ou outro motorista dirige o carro.
fazer um teste de consumo aqui com o Commander. Primeiro vamos ver um pouquinho do histórico. Os últimos 91 quilômetros, o carro fez uma média aqui de 12,3 quilômetros por litro. Quando a gente pega o acumulado de 361, ele está com 10,8. Então eu vou zerar aqui o marcador A e eu vou fazer uma viagem aqui de São Paulo até Itu. Vou pegar um pouquinho de área urbana aqui em São Paulo. Vamos ver como é que fica o comportamento de consumo do carro. Avenida dos Bandeirantes, São Paulo, claro, vai ter trânsito. Mas será que a gente consegue usar aqui o controle de cruzeiro adaptativo com a função Stop and Go e o sistema de permanência de faixa? Bom, vamos testar. Estou aqui na tela de assistência à condução. Primeira coisa é ver se o ACC está pronto para ser ativado. Então você vai apertar o botão aqui do volante, ele vai dar a indicação aqui que o ACC está pronto. Além do ACC tem o outro botão que é aqui no meio do volante, que é o sistema ativo de direção para centralizar o carro na faixa. Olha lá. Agora os dois estão prontos para serem ativados. Eu estou com o carro parado. Você pode ver que eu tento programar a velocidade aqui no 7, eu não consigo, né? Então o carro precisa andar um pouquinho para que eu consiga fazer a programação do controle de cruzeiro adaptativo. Até porque eu estou com o pé no freio e o freio automaticamente já desabilita. Agora o carro começou a andar, precisa passar aqui um pouquinho dos 30 por hora para a gente poder setar. Ó, ele já aceitou a programação ali, tá vendo? Eu vou programar aqui, por exemplo, 40 por hora. E vou deixar na distância mais curta em relação ao veículo da frente. Ó, a partir de agora, o sistema já está atuando. Só que como ele tem aquele sistema capacitivo no volante, qualquer movimento que eu fico com a mão fora do volante, ó, o volantezinho aqui do lado, tá vendo? Ó, ele está verde. Percebeu que já não estou com a mão no volante. Quando eu coloco a mão no volante, o sistema já percebe novamente. Então, ele funciona, o carro está parado em relação ao veículo da frente. Tá usando o controle de cruzeiro adaptativo com Stop and Go, mas você tem que ficar toda hora aqui, ó, colocando a mão no volante, em alguma parte do volante, porque tirou a mão do volante, ele já fica amarelinho. Então você vê que o sistema funciona muito bem aqui no trânsito pesado. Por enquanto, 17 quilômetros aqui dentro de São Paulo, do Jabaquara até aqui a região do Cebolão, onde vai começar Castelo Branco. Foram aí 37 minutos, né? Então você vê que a gente pegou aí um pouco de trânsito para fazer esses 17 quilômetros, mas a média 9,9 km por litro. Não pegamos assim tanto trânsito, mas considerando a entrega de potência e torque desse motor e o tamanho do Commander, eu achei um número bom. E já que eu vou pegar a estrada, vamos zerar aqui o computador de bordo agora, para a gente ter aqui uma média puramente de rodovia. Imagino que eu não vou pegar trânsito aqui na Castelo Branco, mas vamos ver como é que vai ficar essa média só de estrada. Agora vamos conferir se o mapa de GPS embarcado, que tem indicação de trânsito em tempo real, está funcionando direitinho. Se a gente olhar aqui, tem uma indicação de um pouquinho de trânsito. Eu ainda não cheguei nessa indicação. Essa informação é em tempo real. Vamos ver se realmente eu vou ter esse trânsito aí na frente, se a indicação de trânsito aqui é precisa. E olha só, tô chegando aqui na indicação de trânsito, tá vendo aqui, ó, 160 metros e o trânsito já tá parado. Não tem assim uma precisão absoluta, né? Mas ele tem a indicação sim. Então, o trânsito que ele considerou ali, a gente chegou no ponto e realmente tem o trânsito. Então, a gente percebe que o sistema aí da Jeep funciona tão bem quanto o Waze para indicação de trânsito. E 21 km depois, como é que nós estamos aqui de média? 10,8 km por litro em 28 minutos. Foi uma média 100% de estrada? Não foi, porque eu peguei um pouco de trânsito. Agora vamos torcer para ser uma média totalmente de estrada. Então vamos zerar aqui mais uma vez. A gente viu que a média já ficou melhor. Mas agora, nesse trecho de estrada, velocidade máxima 120, ar ligado, andando de forma moderada, vamos ver o máximo que a gente tira aqui do carro. Conferindo aqui o consumo, chegamos aqui no nosso destino e olha só, depois de 42 km e 33 minutos de viagem, aí sim, uma viagem de estrada sem trânsito, olha que média legal, 14,2 km por litro. Considerando peso do carro, tamanho e todo o conjunto de powertrain, eu achei muito bom o resultado. Teste de 0 a 100. Então, vamos colocar o carro na condição mais esportiva. Para isso, desligar aqui o ar-condicionado,
desligar aqui o programa de estabilidade do carro. E também, uma coisa que é muito legal nesse carro é essa tela que ele tem aqui, esportiva, que mostra força G, mostra ali potência e torque, que acaba sendo bem interessante, diferente aí dos outros carros. Só que aqui a gente não tem modo de condução, né? Uma coisa que falta aqui. Poderia ter um modo esporte, poderia ter um modo econômico, mas só tem um modo padrão de condução. O que ele tem são programas para o fora de estrada, mas isso aqui não vai interferir aqui. Então vamos colocar aqui no Drive. Vamos fazer a nossa largadinha estolada e vamos ver aí como é que o carro se comporta. Estolando, saindo. Você vê que a saída é boa, para um SUV é muito boa. E a gente conseguiu um 0 a 100 aí, 6,96. Tem muito carro de proposta esportiva no mercado brasileiro que não faz esse número. E se a gente deixar o carro numa condição normal? Ar-condicionado ligado, programa de estabilidade, tudo numa condição normal. Só largadinha estolada. Será que muda? Vamos descobrir. Estolando, saindo. Mudou bem pouquinho, 7,05. Ainda assim, marca excelente. No começo desse vídeo eu prometi que seria um vídeo um pouco mais curto para a gente falar dos destaques do Jeep Commander aqui na versão Blackhawk. E por que eu fiz isso? Primeiro, se você quiser mais informações desse carro, tem um vídeo de lançamento do produto, onde eu conversei com os executivos da marca, que a gente explicou detalhadamente muitas coisas aqui do modelo. Segundo, não faz muito tempo, fiz aí no canal uma matéria também bastante completa do Jeep Compass na versão Trailhawk. A gente sabe que Compass e Commander são praticamente duas coisas iguais com uma diferença de tamanho, né? Então o Compass é 5 lugares e o Commander é 7 lugares. Então toda a tecnologia que o Compass tem está aqui também com pequeníssimas diferenças. Como por exemplo, o som assinado. Lá no Compass é uma marca, aqui é outra marca. Mas no funcionamento geral as coisas são muito parecidas. Então, se você der uma olhada nesse outro vídeo, muito provavelmente você vai esclarecer a sua dúvida aqui a respeito do Commander. Tem mais um outro detalhe, esse carro é conectado, né? Ele já vem com uma linha embarcada da TIM e ele tem o Adventure Intelligence. Temos vídeo no canal explicando detalhadamente o Adventure Intelligence e também um outro vídeo que a gente já fez lá atrás falando do Alexa in Vehicle, que esse carro também tem o Alexa in Vehicle. Bom, então vocês viram aqui todas as coisas legais do Jeep Commander na versão Blackhawk. Mas é um carro perfeito? Então a gente tem que falar algumas coisas aqui a respeito desse carro. Para isso a gente tem que falar o preço. R$322 mil em julho de 2024. Claro que não é um carro acessível, é um carro caro, são poucas pessoas que podem comprar um carro como esse. Mas sempre colocando tudo em perspectiva. Quem são os clientes desse carro? Se a gente olhar aí no mercado, você vai ver que os clientes mais próximos estarão ali na Toyota Hilux SW4, você também vai ter a Chevrolet Trailblazer e até mesmo o Mitsubishi Pajero Sport. Seriam os carros mais próximos desses. E aí, o que vai mudar? Aqueles carros lá têm uma capacidade fora de estrada bem maior do que aqui. Primeiro porque lá tem reduzido, aqui não tem. Segundo, lá é uma tração part-time, aqui não é. E algum daqueles modelos tem bloqueio do diferencial traseiro. Então na hora do 4x4 pesado, aquilo vai fazer muita diferença em cima do Commander. O Commander não é feito para esse 4x4 pesado. Mas aqui eu faço uma pergunta para vocês. Quantas pessoas que vocês realmente conhecem que compram esses carros para enfrentar a situação de 4x4 pesado? Vocês vão descobrir que é uma quantidade bem pequena. A maioria das pessoas usa um carro como esse para o dia a dia, viagens e eventualmente ali uma estradinha de terra de fazenda ou de praia. Então aqui nesse ponto o Commander está bem assistido. Isso é uma outra proposta, mas fiquem sabendo, não dá para fazer 4x4 pesado com esse carro, porque vai ter problema. Outra coisa, para essa faixa de preço, a gente esperava um sistema de câmera 360 graus, né, pessoal? Vamos combinar. E o carro não tem câmera 360 graus. Então a gente tem carros aí de faixa até vezes mais baixa que tem câmera 360 graus. Eu não sei porque que a Jeep, na mudança de ano modelo, aí quando ela fez a atualização para o Hurricane, ela não colocou esse recurso no carro. Deveria estar aqui. Mas ainda assim, ele é um carro que entrega muitas coisas legais. Portanto, não deixa de ver esses outros vídeos, nós vamos deixar o link aqui embaixo desses vídeos. E aqui a ideia realmente foi mostrar as coisas mais legais do Jeep Commander para vocês.
Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.